tem que estar só o que tem que estar e não está o que não precisa estar, tá ligado? E tá lindo. Né? E tá lindo, é mais ou menos isso, tá? Então você entender esses conceitos, que você precisa responder essas perguntas, que precisa ter um começo, meio e fim, que precisa saber onde tá, quem tá, o que tá fazendo, você parte ali pros planos, para os planos fotográficos. E os planos fotográficos, eles são de fundamental importância dentro dessa jornada de imagem, galera. Porque a gente precisa contar história em qualquer lado. Eu vou fazer um edital, um prêmio, você precisa contar uma história, começo, meio e fim. Você precisa ter uma coerência, você precisa ter uma tipografia visual, né? A gente vai falar também sobre essa questão do que eu chamo de tipografia visual, que é uma coerência visual dentro da tua narrativa. Mas vamos terminar plano aqui primeiro, tá? A gente fala para pessoas aqui de todos os níveis, tá, galera? Tanto iniciantes também como essa é a nossa intenção, tá? Para pessoas que entendem mais sobre fotografia. Os planos fotográficos, vocês precisam entender esse conceito. Assim, rapidamente, porque são muito poucos, viu, pessoal? É como se fosse o número de telefone, né? Rapidamente, galera, é o plano geral, plano conjunto. Plano geral é geral, né, rapaziada? É espaço, local e pessoa. Plano conjunto, corpo inteiro. Plano americano, que é o 3/4, que é o corpo divide em 4 e corta ali no joelho. Plano americano ou 3/4, é óbvio, é o plano mais utilizado do mundo. Depois tem o plano médio, olha como é claro o óbvio plano médio, é cortar no meio do corpo, é cintura, umbigo, plano médio. Depois você tem uma variação do plano médio, que é o plano médio curto, que é em cima, que é embaixo do peito. Depois em cima do peito, close. Daí você vai para partir para grande plano, muito grande plano. E detalhe, acabou. Se você ver, são poucos: geral, conjunto, americano, médio, médio curto, close, grande plano, muito grande plano. E detalhe, são 9. São 9. Ah, o grande plano geral. Ah, é um plano geral mais aberto, mais uma variação. Ah, porra, então memorizar esses 9 planos é ok, professor? Deu certo? Eu já vou saber contar na história? Não, porque você precisa entender o que um plano desse fala, né, brother? Para que existe esse plano dentro da narrativa? Isso tu vai aprender na fotografia? Não. Onde é que eu aprendi? Olha, eu vou dizer isso aqui, viu, Gui? Eu não aprendi isso dentro dos meus cursos da fotografia. Eu aprendi isso de uma forma clara e óbvia dentro da minha formação de cinema, mano. Na minha formação de cinema, porque no cinema, quando tu tá lá no cinema, brother, cara, isso aqui é passado de uma forma muito delicada e muito assim clara, porque você não pode acessar outros conhecimentos dentro da narrativa cinematográfica se você não entender o que cada plano cinematográfico diz, informa, para que ele serve, mano. Tá ligado? E a galera da fotografia, não sei por que raios isso, apenas busca aprender e memorizar apenas a estética de plano, que é normalmente a estética do enquadramento. E no cinema ainda tem aquele perigo que você não pode colocar a carroça na frente dos bois, né? Aham. Porque se você corre o risco de tentar falar uma coisa para o cara que o cara não entendeu por completo ainda, né? Não, E total. isso de uma forma mais delicada que na fotografia, porque a fotografia não fala, a fotografia não produz outro Aham. tipo de conhecimento através de um sentido secundário, terciário. Só que assim, a gente tem que estar sempre atento para não perder o trilho, então, porque essa ideia de colocar o carro na frente dos bois é você não perder o trilho, você tem em mente a história que você quer contar. Quais seriam os caminhos, nem que sejam muito abstratos, que você estaria disposto a passar ou estaria disposto a incluir nesse tipo de ideia. E aí seja essa ideia mais complexa ou menos complexa, e falando também de cinema e fotografia. Não, Eu total. propus, finalize então que eu quero propor uma Bom, atividade aqui que massa. você vai se envolver, você vai ter dedinho nessa atividade. Então é o seguinte, para finalizar aqui, o Gui entra com a atividade, tá, galera? É o seguinte, tá? Você tem os planos, né? Plano geral, conjunto, o plano médio, 3/4, médio curto, close, que você encontra em qualquer canto. Mete o Google aí, dá o Google, que o Google vai te apresentar esses planos todos, tá, galera? Então é o seguinte, tá, rapaziada? Você tem que contar uma história. O plano geral, ele é responsável para te dizer, né? Onde você está, localização, ele é um plano de localização, plano geral. E o plano de localização ele é muito importante porque ele é de contextualização. A contextualização é uma estratégia narrativa e criativa, contextualizar. Existem várias formas de contextualizar. Um deles é você fazendo um plano geral dentro da tua narrativa, dentro do teu editorial. Tem que ter lá um plano geral pancada da praia e a modelo lá pequenininha.
Depois você vai introduzir o teu personagem, tá? Qual o plano é que você introduz o teu personagem? Ainda contextualizando com o espaço. É o plano conjunto, porque o plano conjunto basicamente é o corpo inteiro. Cabe ali 4 pessoas, 5, 6, 7 pessoas. Um plano que apareça o pé e apareça a cabeça. Porém, o plano conjunto ainda tem um pouquinho da informação de onde estou. Então, ele é um plano intermediário, onde vai estar introduzindo o teu personagem, mas ainda está também contextualizando com o espaço. Daí, tu vai agora acessar mais intimamente o teu personagem com o plano americano, o plano conjunto, ou plano americano, que é o plano 3/4, também conhecido como 3/4, porque está naquele corte mais ou menos ali do joelho, introduzindo 3 partes do corpo, de 4 do teu personagem. Então tu já diz qual é a cor da pele dele, já diz os traços, né, a genética, ou seja, tu já está indo, né, de uma forma um pouco mais íntima para o teu personagem. Daí tem o plano médio. O plano médio já é intimista, o plano médio ali no meio do corpo, onde você já está em plano médio com alguém que você gosta. Você já pegou o teu espectador e colocou ele dentro da ação, dentro do teu personagem. É aí, a partir do plano médio, que vai gerar engajamento. É a partir do plano médio, chegando um pouquinho mais no close, quando tem olho e olho, é que você fala, puta, tu conquista, né, o teu espectador dentro da narrativa. Por isso que na moda, sempre, dentro de qualquer editorial de moda, vai ter o plano geral, vai ter o plano conjunto, vai ter um plano americano ou médio e vai sempre ter o close, que é aquele olhazão, que é o rostão, que é quando encara. Ou seja, eu também que passei 3 anos no fotojornalismo, a gente utiliza essa mesma estratégia narrativa para fazer pautas, galera. E eu comecei no filme, a gente tinha aí direito a 7, estourando 9 cliques por pauta. Imagina como é que o jornalista fala. Cara, o editor de fotografia, e eu tinha ali meus 19 anos, 18 anos que eu estava no jornal. O cara falava assim, meu irmão, Marquinho, começa do macro pro micro, entra, chega junto e sai fora. Ou seja, a gente fazia mais ou menos 4 cliques do macro indo pro micro e depois 4 cliques voltando. A gente começava na grande angular, depois conjunto, depois... Cara, isso aqui é básico, porque eu aprendi no filme. No filme eu não tinha como errar. No filme eu tinha que entrar na narrativa certinho. E no jornal era batata. Era plano geral, plano conjunto, plano médio, plano americano 3/4, plano médio. Aí a gente podia ganhar um pouquinho de um close, de um detalhe e depois voltava. Isso eu faço na moda, todo mundo faz isso na moda. Plano geral, plano conjunto, plano americano, plano médio, médio curto, close e depois metia um olhão, um detalhe que é o suor nas costas, que é aquele que engaja. Então você tem que entender isso. Claro que você sabe agora que os planos, lembra, né, que a partir do plano médio e plano médio curto vai ter um puta sentimento. E quanto mais detalhe, mais sentimento, porque tu jogou o teu espectador colado na pele do teu personagem. Sendo que tu não pode entrar de uma forma qualquer. A gente não começa, por exemplo, em plano médio a narrativa. Normalmente você não começa em um plano intermediário a narrativa. Por quê? Porque se você começar uma narrativa no plano intermediário, você já vai estar revelando, obviamente, claro, logo no começo, quem é a pessoa. Então, normalmente, para você gerar uma poética dentro dessa história, dessa narrativa visual, o que a pessoa começa a fazer? Ou começa a narrativa através de planos detalhes, construindo a personalidade sem mostrar o todo, ou começa a narrativa mostrando o local, a origem, a contextualização desse personagem que entra. Normalmente a gente nunca começa em planos intermediários no meio da narrativa. Por isso que a narrativa tem que ter um começo, meio e fim. E dentro do teu editorial, dentro do teu ensaio fotográfico, uma foto que entra no meio provavelmente não funciona no começo e não funciona no final. Certo? Então tu tem que entender essas questões. Se tu passar, galera, isso aqui a gente falou aqui em 10 minutos, porra. Em 15 minutos a gente falou um conceito que, se você aplicar, vai mudar a forma de tu fazer fotografia. Claro que tu tem que ter uma pré antes, né? Mas é basicamente isso. Então vamos para a prática agora, que o Gui vai mandar pra gente. E é o que a gente chama de recheio, né? Assim, o recheio, ele nunca vai poder ser a entrada nem a saída. E o próprio nome chama recheio, né? São as fotos que vão acabar recheando. Boa, essa analogia, gostei, viu? A minha narrativa. Eu tinha algumas coisas para destacar. Lembrando, pessoal, que nada é regra, tá? Tudo é tendência. Isso, o que o boa. Marcos está falando assim, Muito a gente boa. não está querendo fechar em caixinha, em possibilidade, em probabilidade, em chance de acerto, nada disso. O Marcos está falando uma coisa minimamente aceitável. Então ele está mostrando essas coisas para vocês. Então, por onde eu preciso dar este primeiro passo? Não que eu vá me fechar em regra e trabalhar da forma como a gente fazia, por exemplo, no filme, né? Porque realmente os recursos eram limitados, eu não poderia sentar o dedo
dedo. Era impossível sentar o dedo no analógico. Então, assim, tudo são tendências, é que nem o zodíaco, né? Não tem aquela coisa mais linda que você... Ah, mas você é sagitariano, né? Tudo louco, livre e tal. Então, assim, São não só existe influências, regra. né? Não existe regra, é tudo tendência, é tudo influência, então é tudo um caminho possível, então, nada que seja perpétuo, então duro como uma pedra. Uma Total. outra coisa que eu gostaria de destacar é que, assim, tanto isso, tudo que o Marcos falou de que cada plano significa uma coisa, cada distância focal, ou seja, o milímetro da lente que eu estiver escolhendo na minha produção pessoal ou comercial ou autoral, vale também para as questões de projetos também, questões Aham. autorais. Então, o Marcos, quando fala preciso chegar num plano mais fechado para você realmente gerar engajamento, então estamos pensando em vertentes comerciais. E aí talvez eu trocaria se eu estivesse falando num trabalho pessoal, num trabalho realmente que eu fosse apresentar para alguma banca, algum tipo de bolsa, algum tipo de incentivo cultural. Talvez eu falaria, em vez de engajamento, eu falaria empatia, porque a Aham. gente ainda tem sentimento aqui dentro, por mais que Não. nós tenhamos sido reduzidos a um papel menos cidadão e mais de Total, consumidor, concordo com a você. gente Eu tem vim que com um pensar na linguajar empatia. mais mercadológico e Isso, você isso. veio com Então, um linguajar mais exato. acadêmico. Eu te Mas, amo e também, mais cara, eu te amo. amadinho, um linguajar mais amadinho, porque a gente nem sempre tem que vender a alma para o capeta, e tem aqueles que realmente produzem porque amam fotografia e produzem para si mesmos, para Total. aquilo que eu falo, para fotografias para serem vistas em 40 anos. E aí, para a gente entrar na minha atividade, eu tinha a ideia aqui que, a partir do que o Marcos fala também, que é, putz, será que eu vou mostrar o meu personagem sem mostrar o todo? Será que eu vou fazer o que o professor Pasquale e a língua portuguesa falariam de sujeito oculto? Será que eu vou deixar esse sujeito oculto para aquele meu leitor que vai ver esta minha narrativa? Então, é uma questão de uma decisão muito importante que faz parte deste trilho prévio que estamos falando aqui, que tem que ter começo, meio e fim, senão eu vou me perder nas curvas de Santos. E aí eu queria introduzir a minha atividadezinha no sentido da gente desenvolver trilhos, tá? Desenvolver trilhos, e aí eu gostaria de propor 3 grandes temas, e aí o Marquinhos vai escolher um desses temas Bora. e a gente vai jogar ideias para o ar e ver o que sai. Eu propus assim, quero fazer um projeto sobre o mar, quero fazer um projeto sobre uma cidade no interior que eu gosto muito, e quero fazer um projeto sobre a prostituição. Qual deles vai ser a sua escolha, Marcos Montenegro? Sobre o mar, sobre a prostituição Sobre o e... mar, sobre a prostituição e sobre uma cidadezinha no interior que você gosta muito. Olha, eu iria, cara, eu iria na prostituição. Sabe por quê? Porque quando tem muito amor envolvido num tema, Isso, acaba que você se lambuza, tropeça. isso. Eu sou surfista, eu ia acabar misturando muito meu sentimento, eu não ia estar de fora, eu não ia ter um olhar de fora, eu ia ter um olhar intrínseco de dentro. E uma cidadezinha aqui do interior que eu gosto muito, eu também ia ter muito paixão envolvida, e a paixão e o amor acaba cegando, né? Dentro de uma... Interessante. E olha que bonito isso que o Marcos está falando para a gente. E isso que o Marcos está falando para a gente me traduz uma coisa que, também falando dentro da edição, e edição é escolher as melhores, pelo amor de Deus, tá? Não É. é tratar foto é uma coisa, editar foto é outra coisa. Então, assim, muito vinculado à edição, é um processo muito difícil para o próprio fotógrafo que produziu as fotos efetuar a edição nas fotos dele, porque Aham. envolve justamente essas coisas da questão emocional que o Marcos levanta para a Por gente. isso que existe Então, o curador, né? o curador, e por isso que existe aquela pessoa que vai te dar uma segunda opinião, uma leitura de portfólio, realmente fazer isso, imprimir essas fotos e colocar elas em cima da mesa, é uma coisa que, como a mesa de luz que falamos há pouco, funciona e ajuda muito essa materialização da coisa, tá? E assim, o processo de edição tem muito da particularidade, e me parece interessantíssimo você escolher o tema da prostituição, porque é uma coisa que talvez te comova mais, te mostre mais desafio, né? Talvez fosse um tema realmente cabeludo para a gente destacar e para a gente tentar pensar em como que eu vou desenvolver um trabalho sobre a prostituição hoje. Então eu teria que levar em consideração algumas vertentes. Cara, que difícil é você articular um projeto fotográfico hoje sobre a prostituição. Primeiro tem a questão da ilegalidade. Segundo, tem a questão de que realmente você não é bem-vindo em Uhum. certos lugares, principalmente na parte da noite, a partir do momento que você tem uma câmera fotográfica DSLR, que são essas É. que batem palma na hora da foto. Então, assim, já começaria por isso, porque é um grande tema delicado. Então, se eu fosse tratar a prostituição num dia a dia de hoje, do ano de 2021,
eu pensaria, cara, o que eu posso fazer? Tentar chegar em determinados lugares e tentar, sei lá, achar. Mas primeiro de tudo tem que ser aceito, né, Gui? Tem que ser Tem aceito, que ser né, cara? aceito e tem que aquela coisa, não é numa viagem de uma semana que você vai fazer um documental Não. sobre a Tailândia, viu? Assim, eu preciso realmente estar imerso neste tema e não é em uma semana que eu vou fazer um documentário sobre a prostituição. Eu vou apanhar na Aham, rua e vão me aham. roubar. Simplesmente, se eu for realmente esta cara larga, esta cara lavada a ponto de fazer Ah, isso. meu Então, amigo, é. primeiro de tudo, é uma imersão, como fazia Diane Imerso. Arbus, então, chegando muito próximo desses elementos altamente controvertidos, que essa senhora que se mata aos 40 anos, uma grandíssima fotógrafa da história da fotografia, nos trazia, então, como que ela conseguia chegar tão próximo? Como que ela realmente conseguia se tornar tão Não, íntima não, de não figuras tão só, ímpares? mas não só isso, né, Gui? Porque ela foi para dentro do submundo dos freaks, né, chamados freaks, o tema principal do trabalho dela, mas ela era uma dondoca, né, filha de pai rico, Nova York, casado com um grande fotógrafo publicitário que fotografava toda a loja do pai, né? Então era uma dondoca. Então não é só como ela chegou, mas porém o biotipo, a gestalt, toda a cultura dela junto a esses caras. Mas Isso. também são várias clássicas histórias, né? Pô, se você vê o pessoal da África, que tem histórias onde iam institutos fotografar um ritual de cortar o clítoris, né, da menina quando nascia. No começo passaram-se meses e não conseguia ser aceito. E aquele fotógrafo lá, que não tirava a câmera durante 2 meses, né, 1 mês e meio sem tirar a câmera, conhecendo até que foi aceito e com 2 meses começou a fotografar esse ritual, né? Então é aquilo que a gente já conversou aqui em outros episódios, né? É a questão de ser aceito, é a comunicação, é relacionamento, né? Cair para dentro. Como Cai, você vai cair para dentro? né, cara? E outra, é legal ter falado isso porque, cara, lá na travessa, lá na escola, na turma do avançado também, que era o extensivo, né? A gente fazia uma exposição final de turma, uma exposição de fotografia contemporânea, com os alunos, etc e tal. E o tema era trabalhado durante 6 meses, né? E o tema quem escolhia eram os próprios alunos. E acho que foi em 2013, cara, 2013, 2012 ou foi 2014, enfim, 2013 ou 2014, o tema escolhido foi sexo. Sexo, a galera escolheu sexo. Foi até legal esse tema, porque a galera ficou, oh meu Deus, como é que eu vou fotografar? Tem que ter pau, tem que ter buceta. A galera pensava logo que sexo tem que ter pau, tem que ter buceta. Eu falava, calma, brother, o sexo não tem que ter pau, não tem que ter buceta, não. Dá pra fotografar sexo sem, né? É que nem futebol. Pô, fotografar futebol. A galera pensa logo que tem que ter uma quadra, tem que ter uma bola de futebol. Não tem nada a ver. E daí a galera ficou muito inquieta, né? Porra, não conseguiu. Inclusive, teve alunos que foram atrás de ir à noite fotografar. A galera parava do carro com a câmera, a galera saía correndo, né? Óbvio. E aí eu falei, cara, e eu como desafio e mostrar pra galera que dá pra fazer um trabalho mínimo com uma pequena dedicação, mas tem dedicação, eu fiz um trabalho, cara, que se chama Meio-Dia Amor. Meio-Dia Amor. Então eu fui pro centro da cidade, que é a maior aglomeração de motéis periféricos da cidade, é no centro, né, brother? É motel pra todo lado, de tudo que é jeito. E foi legal porque eu só fotografava de 11 da manhã a meio-dia, certo? Com o sol muito forte e as sombras densas de meio-dia. Ademais que eu estou na linha do Equador, isso foi feito em Fortaleza, no Ceará, no Equador, então é muito marcado as sombras. O que eu fazia? Eu fotografava de teleobjetiva do outro lado da rua e eu ficava parado. Fui durante uns 12 dias, mais ou menos, no centro e escolhi 12 motéis diferentes e ficava 1 hora parado exatamente do outro lado da rua, em frente à porta, de 11 a meio-dia. E eu fotografava a galera, né, os casais, que aí é todo tipo de casal, né, cara, entrando e saindo do motel, mas escondidos pela sombra, o rosto não aparecia, porque o rosto estava sempre escondido na sombra densa do meio-dia. Eu pegava simplesmente signos de corpo, signos de vestimenta, né, de postura, e eu fotografei Meio-Dia Amor, e eu mostrei nesse ensaio, foi muito legal, que depois a gente até apresentou na exposição, a quantidade de pseudos-amor não, amor assim, sei lá, tara, né, fetiche, que existe essa combinação, apenas com uma ideia boa na cabeça e uma dedicação de ir lá todo dia. E não tinha ninguém pelado, e não tinha ninguém, apenas tinha a entrada do motel, com o nome motel, e as pessoas, né, homem com menino, velho com não sei o que, entrando Então, e saindo. a partir deste corajoso que vos fala, então, este homem íntegro e corajoso por ter se colocado numa tarefa tão cascuda quanto essa, porque qualquer casal arretado que te visse com a câmera naquele momento ia ficar de veras chateado. Então, assim, uma missão quase impossível essa de Marcos Montenegro, que já me deixa a bola quicandinho para mostrar as duas possibilidades de conteúdo que eu acabei pensando para a gente ilustrar
a prostituição. Então, assim, diante de um problema prático, o que seria mais fácil, digamos assim, ou que teria mais à mão? Eu conhecer uma prostituta e ficar amiga dela, amigo dela, a partir do momento que eu vou estar realmente adentrando, caindo para dentro, ou eu realmente tentar conhecer várias prostitutas no seu ambiente de trabalho. E aí eu já poderia pensar uma coisa abstrata na minha cabeça, que faz parte também da ideia de narrativa, que são duas distinções que eu coloco aqui. São narrativas de conteúdo variado ou similar. E aí é uma questão de eu realmente me posicionar. Se eu tenho, por exemplo, uma narrativa de conteúdo variado, eu posso acompanhar o dia a dia em específico de uma prostituta, então já que é o tema que a gente colocou na pauta, mostro o quarto, mostro a casa, mostro a roupa, mostro produtos de beleza, mostro eventual bichinho de pelúcia, brinquedinho que sobrou no quarto dela. Então, entrando um pouco naquela ideia da narrativa clichê, dessa coisa de você estar sempre nessa transição entre inocência e não inocência. Então, posso entrar nesse clichê ou não, e aí posso acompanhar ela na ida e na volta, e ao mesmo tempo deixar o meu sujeito oculto, como falaria o professor Pasquale. Então, assim, dentro desta variabilidade de temas fotografados, eu teria uma narrativa de conteúdo variado. Então, porque eu não tenho nenhum tipo de padrão a ser seguido, só que é aí que a gente vinha. Os caras da Magnum não são tão estéticos, eles são narrativos. Ou os caras não são narrativos, são tão estéticos. É uma questão de eleição. Aqui eu teria uma ideia, talvez estética forte e narrativa um pouco oculta, uma coisa um pouco implícita ali, que eu realmente não escancaro quem é o meu personagem, mas eu deixo a função e o que eu quero transmitir subentendido dentro daquele discurso. Total. É uma coisa assim, totalmente válida. Em compensação, se eu quisesse ir por uma outra via, e aí ter uma narrativa de conteúdo similar, já não variado, eu estaria, sei lá, tentando achar ambientes em neon onde eu só conseguisse captar a silhueta dessas pessoas que trabalham, e aí talvez fazer um enquadramento central com o meu objeto, que nem você falou, um grande plano, uma coisa aberta, com uma lente grande angular, então com uma distância razoável, ilustrando então o local onde eu me encontro e o meu personagem pequeno no centrinho. E aí se eu vou, sei lá, em 4, 5, em 12 locais, como o Marcos esperou ali, eu tiro várias fotos seguindo este padrão. E aí vai estar mudando o quê? Roupa, pose, o fundo, as representações singulares de cada uma. Então, assim, já tenho duas coisas. Ou eu teria uma narrativa mais intimista, ou eu teria uma narrativa mais categórica, então, categorizante, de alguma forma, que é o que a gente chama de conteúdo similar. Isso aí que tu tá falando é muito legal, porque tá dentro do conceito do que eu chamo aqui, do que eu digo de tipografia visual, né? Isso. Você tem que ter uma coerência no seu estilo. Por exemplo, né, rapaziada, isso aqui é muito importante, esse conceito de tipografia visual, de coerência no teu estilo, para quem está fazendo um ensaio fotográfico, um editorial. Muita gente, por exemplo, né, Ricard Tiebresson, dizem que fotografou a vida inteira com a 50mm. Ele sempre tinha uma mesma distância focal. Então tem muitos fotógrafos que utilizam dessa estratégia, que é você fotografar sempre a uma mesma distância focal, ou mesmo sempre a uma mesma profundidade de campo, uma mesma abertura de diafragma, uma mesma distância física, né? Distância de foco, certo? Então, quando você meio que trava, né? Você é coerente dentro do teu registro, da tua forma de narrar visualmente, isso te ajuda muito. Como, por exemplo, se eu vou fazer um ensaio com a orientação no landscape, todo o meu ensaio é bem mais fácil de encaixar se eu tiver tudo no landscape. Lembrando que nada é regra, tá, galera? Tendência. Tudo, né, são tendências, tá? Mas se eu começo o meu ensaio com portrait, normalmente vai encaixar melhor tudo que é portrait. Se for square, né? Se for 1 por 1, normalmente vai encaixar isso aí também. Então você tem que ter uma coerência. Então, e se eu fotografar com luz tungstênio, white balance, né? Tungstênio, uma foto azul, uma foto amarela, uma foto meio laranja, cara, vai ser mais difícil justificar isso, porque entenda, tá, galera? Tudo tem que ter uma justificativa, ainda mais se você for nessa questão da pesquisa, nessas questões dos prêmios, dos editais, que a galera vai te perguntar tudo. Por que é colorida? Por que é preto e branco? Por que é saturada? Por que foi com 50mm? Por que tu utilizou a grande angular? Porque tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Não tem você pegar um cara da Magnus e você chegar e falar assim, rapaz, isso aqui foi um acaso muito difícil, isso vai ser um acaso. Né? Até mesmo para aquelas fotos do Bruce Guidon, né? Que o cara vai e atira uma foto com flash na tua cara. Ele tem um motivo, ele tem um porquê de fazer aquilo daquele jeito.
certo? Então, quando você for trabalhar, uma forma que vai te ajudar muito a ter essa história bem mais narrada, né? Bem mais contada, é a coerência de estilo, o teu contraste, a tua luz, o teu tratamento, né? A tua pós-edição, o teu tratamento, o teu enquadramento, a tua distância focal. Então, isso vai ajudar bastante também nessa jornada, né, velho, da narrativa. Lembrando que coerência não é regra. Então, assim, eu não preciso ser purista, tá? Aham. Esse pessoal de Cartier-Bresson e de não sei quem, eles são puristas, tá? A gente já está no século XXI, a gente já está, assim, quase 100 anos diante desses pensamentos de que realmente, eu vou só fotografar de 50mm. Ou Não, aquele pessoal que fala, eu não vou recortar a foto, eu não vou cropar, vou usar o concordo quadramento inteiro. 100%, viu, Gui? Mas há de se lembrar também que você pode quebrar e você pode arrepiar, até porque as regras são para quebrar e arrepiar. Porém, Isso. meu irmão, para tu quebrar uma regra bem feita, tu tem que saber muito. Então, se você tá querendo ser o bonzão, garotozão, meu irmão, estuda. Porque, por exemplo, Isso. se você pega o João Castilho ele fotografa com câmera descartável, câmera de plástico, digital, celular, e no trabalho dele ele mistura tudo. E ele trata, ele corta, ele apaga rosto, ele faz o que ele... Isso tá dentro do documentário imaginário, que aí a subjetividade, tu não sabe mais o que é documental e tu não sabe mais o que é subjetividade do ator. Porque essa linha no documentário imaginário se rompeu. Então entra o documental e entra a subjetividade. Mas sendo que os caras são foda. Então se você for todo gaiatinho, sem saber porra nenhuma de teoria visual e querer fazer essa lambança... Isso. Entendeu? E assim, não dá para chutar novidade, pessoal. Atenção nisso, hein? O pulo do gato. Segura o pulo do gato, pega o gato pelo rabo. Eu não posso chutar novidade, tá? Eu tenho que entender para fazer novidade. Assim, esse é o grande pulo do gato. Porque daí, assim, que nem ele tá falando, se eu for todo bonitão ali, querer fazer umas fotos da linha do horizonte, tudo torto, não adianta. Não adianta, assim, tem 99,9% das fotos que você vai ver na tua vida, a linha do horizonte tá deitada, tá no lugar, entende? Assim, eu não posso sair inventando a pólvora. Já se inventou tudo, supostamente, as coisas se recriam. E eu não posso, então, chutar a novidade. Eu tenho que ser coerente com a minha novidade. Se eu tenho daí, sei lá, uma luz elétrica, uma modelo toda maquiada, uma coisa bem punk rock, e eu tenho um porquê inclinar o horizonte, é uma coisa, sim, plausível para eu colocar dentro da minha ideia de possibilidade. Só que, assim, eu não consigo fazer o ensaio da menininha ali agachadinha na rua de paralelepípedo, como a gente sempre vê o pessoal fazendo as ditas parcerias, né? Assim, eu falo para os alunos aqui, cara, se ouviu a palavra parceria, corra longe. Saia correndo da parceria, porque parceria onde só um trabalha não vale a pena para fotógrafo nenhum. E coloque a mão na consciência. E assim, eu não posso sair inventando a roda, eu não posso sair inventando a pólvora. Chutar novidade, então, é uma coisa que não é interessante porque não vai me deixar confortável. Então eu tenho que realmente conhecer para realmente tentar ilustrar melhor a minha ideia. Eu sei onde eu quero chegar? Eu não posso querer fazer os outros sentirem o que eu senti, porque daí a gente cairia na ideia de um fato artístico impossível, né? Porque ninguém vai pensar igual a você e ninguém vai entender as coisas da forma que você entende com as referências que você tem. No máximo, eu conheço a cultura e sei que vão a vincular a algo. E conhecendo a cultura, eu não posso sair inventando a pólvora, eu não posso sair tão chutando novidade. Fica a dica, beijo no coração de todos. É isso aí, é isso aí. Então, galera, olha só, hein? Puta conteúdo hoje, hein, Gui? Puta conteúdo, essa questão de narrativa, de histórias visuais é muito importante, tá? Lembrando que você consegue sim contar história em uma imagem, desde que você esteja realmente expandido a sua mente em questões interpretativas, semânticas, né? Filosóficas aí. Mente expandida é cérebro maior, gente. Isso. Não vamos deixar o cérebro estagnar nunca. Quando o cérebro aumenta, ele não volta para trás. Não volta para trás. Então, claro que se você estiver bem com questões poéticas, questões semânticas aí, você vai conseguir contar foda uma história em um frame. É mais difícil. Até porque, ainda mais se for um frame estático que nem a fotografia. Se fosse um take de vídeo, seria até mais fácil, certo? Isso. Manda. Se vocês procurarem David Alan Harvey, Rooftop, Nova York, tem essa foto dele que tem uma menina montada num pônei rosa e um corpo entrando na imagem, assim. Ele falou assim, uma vez eu estive com ele em Paraty, no Rio de Janeiro, ele falou assim, se eu algum dia conseguir uma segunda vez uma foto tão complexa e com um potencial narrativo tão grande quanto tem essa, eu posso me aposentar um fotógrafo feliz. Então, assim, se o cara conseguiu essa foto, se vocês procurarem, então, David Alan Harvey, Rooftop, Nova York, é uma menina montada em cima de um pônei rosa. É uma foto realmente, cara, ela tem uma narrativa
por si só, que faz a gente ficar uns 10 minutos pensando no que ela está querendo dizer. Você acha 4, 5 histórias ali dentro e você não tem certeza alguma sobre o que é que o cara estava querendo que você pensasse. Doideira. Eu também tenho uma que eu acho foda também, que é outro lado, é do humanismo, que pra mim é uma foto bem mais foda até do que todas as do Bresson, que são foda, é a do Rob Dosneux, bro, a do Beijo do Hotel de la Ville, que é a foto mais vendida da França, né, do humanismo, é a foto mais comercializada do humanismo francês, é essa Beijo do Hotel de la Ville, que durante anos e décadas se pensava que foi uma foto ao acaso, mas é uma foto completamente construída, produzida. Então, cara, é monstro essa foto, entendeu? Então é uma foto que puta que pariu. Se você for ver desde a altura da câmera que o cara te contextualiza como se fosse num café, é monstro aquela foto. Tanto que aquela foto é a foto que é, né? Então, galera... É um dos grandes beijos da história da fotografia. Então, Robert Dunier é 2 Neal, se escreve, tá? 2 número 2, para você que fala em português, mas se fala Dunier. Dunier, você tem que fazer biquinho. E hoje estamos fechando mais um episódio é isso aí, viu, galera? Eu queria pedir para fechar com biquinho e deixar uma frase de efeito de um outro francês que sempre falava coisas importantes para a gente, que é Roland Barthes. Barthes. No francês fala Roland Barthes. E o Barthes falava que uma foto, então, atenção, o segundo pulo do gato hoje pega ele pelo rabo. Uma foto não é subversiva quando assusta, e sim quando faz pensar. Total. E isso tem tudo a ver com a narrativa e tem tudo a ver com o podcast de hoje. É isso aí. Lembrando que não é só essas questões abstrativas, vocês viram que tem técnicas estéticas que se aplicam dentro, né, dessa função, dessa jornada que é contar uma história com imagem, tá, galera? Então já sabe, já vem, já volta, ó, sexta-feira, sábado, já assiste de novo aqui o nosso Pod Photocast, porque aqui pode o quê, Gui? Fala pra essa galera o que pode. Pode tudo, pode falar com o biquinho, e o bom de fazer podcast é que daí se o cara, por um acaso, esqueceu o que significava cada plano da narrativa, você pode voltar ali e ver Marquinhos Montenegro com os seus dedinhos, enumerando calmamente quantas vezes você quiser. Aí. Então, assim, os 9 grandes planos que o Marcos falou, então, com certeza, se você não estava com a bique na mão, com certeza passou batido, mas daí volta lá, dá uma verificadinha, assim como tudo isso que a gente tem tentado produzir aqui. E aí, assim, feliz ou infelizmente, estamos aqui, eu e Marcos Montenegro, tentando ir na contramão do que virou esta internet, esta caixa de Pandora maluca que se transformou a nossa vida e a nossa internet com relação a redes sociais. Então estamos aqui tentando realmente remar contra a maré como verdadeiros surfistas, então, finalizando com esta camisa surfista de Marcos Montenegro. É isso aí, surfando a onda da teoria fundamentada na prática, galera, pragmatismo, vamos deixar de ficar só aí aprendendo fotografia com fotógrafo de casamento, nada contra, viu, até fotografo casamento, se você quiser me contratar, eu sou bem baratinho. Vai passar o zap ali embaixo, ó, vai entrar o vetor. Passa aqui, entra no link, né, galera, gratidão, satisfação grande, muito bacana, Gui, porra, gratidão, cara, 6º episódio aí, fechando aí com chave de ouro, né, um puta conteúdo, e é isso aí que o Gui falou, tá, galera? Nossa missão é além, a gente tá falando aqui, a gente sabe que não é para todos, é para os que querem mais. Então fique em paz, um beijo na alma, no seu coração, meu querido, salve Gui, vamos que vamos. E no clima olímpico, então, enquanto ainda é tempo, estamos aqui nesta maratona aquática, dando braçadas, nadando de braçadas em contra da corrente, da futilidade, em contra do equipamento e da câmera top, e do fotógrafo de casamento e tudo mais. E já sabe, a gente conta com a energia de vocês e com a propagação da luz de vocês, tá, galera? Então vai lá na escola de fotografia, segue os canais do Gui, que isso é foda, Gui Bressan, tá? É foda também. Vai lá no nosso Instagram, tanto da Travessa da Imagem como Marcos Montenegro, e já sabe, propaga esse conteúdo aqui. Manda lá nos grupos, a galera que quer saber mais, que quer expandir, né? A tia também, o sobrinho que gosta de fotografia, que ama fotografia, que tem um celular. Não esquece de propagar, porque o conteúdo ele é horizontal, o conteúdo e o conhecimento tem que ser passado para frente. Vamos que vamos. Valeu. A tia que desfoca o fundo, que quer o fundo desfocado, também pode ser uma fotógrafa. Pod Photocast, falou! Valeu, falou!